Mas para a gente terminar, reverendo, eu acho que não tinha como falar de 1 Coríntios sem falar do dom de línguas. Sim. Até porque eu tenho certeza que alguns vão se perguntar, mas como é que o reverendo, então, vai falar desse capítulo tão complexo em relação ao dom de línguas? Então, como é que o senhor poderia responder a isso, reverendo? Sim, basicamente, vamos entender o que é que Paulo está fazendo em 1 Coríntios, especialmente o capítulo 12. O contexto era que durante o culto, os coríntios estavam todos falando em línguas ao mesmo tempo, sem interpretação. E línguas aqui, no meu entendimento, eram idiomas humanos falados no poder do Espírito Santo. Ou seja, uma pessoa que nunca falou chinês, de repente estava louvando a Deus em mandarim. Falou chinês? Olha só. Mandarim, né, que é a língua. Aham. Então, a pessoa que nunca tinha falado em português, que nem existia, de repente começou a falar em português. Então eram dialetos humanos. E o milagre estava nisso, que a pessoa nunca tinha falado, nunca tinha aprendido, mas pelo poder do Espírito Santo, ela se dirigia a Deus num idioma que ela não estava familiarizada e que não conhecia. Então, que é semelhante ao que aconteceu lá no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Só que, para Paulo, a edificação dos crentes é um dos propósitos pelos quais nós nos reunimos em culto. Queremos ser edificados. Mas para que haja edificação, é preciso que a mente entenda. Sem entendimento, não há edificação. Então Paulo diz, bom, se tem línguas, se vai ter línguas, então que sejam apenas 2 ou 3 pessoas, 2 no máximo 3, em sequência, e haja que interprete. Porque o propósito de Paulo, o objetivo de Paulo, ele está preocupado com a edificação, com o entendimento. Todo mundo falando em língua ao mesmo tempo, Paulo disse, isso aí o pessoal vai dizer que vocês estão doido. Vocês estão doido. Então, tem que seguir essa sequência aí direitinho. Então, embora Paulo não proíba o dom de línguas, mas ele regulamenta. Vamos dizer assim, a torneira estava aberta, estava jorrando. Paulo aperta, 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 deixa só pingando. Pim, pim, pim. Porque se você fizer isso, se você disser, olha, aqui na igreja, imagine, uma igreja pentecostal, onde todo mundo está acostumado a falar língua durante o culto, todo mundo ao mesmo tempo, aquela barulhada toda, não tem intérprete, não tem nada. De repente o pastor chega e diz assim, vamos fazer o seguinte, vai falar 2, no máximo 3, o quarto não é de Deus porque o Espírito Santo sabe contar. É 2, no máximo 3, em sequência, tem que esperar, e tem que haver interpretação. Imagine o que parou, vai desaparecer o dom, não vai ter, né? E se tiver vai ser raro. Então é isso que Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 12, é mostrar, 12, 13 e 14, é mostrar à igreja de Corinto que o dom de línguas, para ser utilizado, ele tem que ser utilizado da maneira correta, senão ele não edifica a igreja. Então, essa é minha posição. Se tiver ocorrência de línguas, que são idiomas, que são falados nessa sequência, com intérprete, eu não tenho problema. Agora, não me peça para avaliar ou dar minha posição num fenômeno que desobedece completamente às normas da Bíblia, não é? Eu não prefiro nem comentar para não perder os amigos. Prefiro nem comentar. Mas eu não vou dizer que é coisa do diabo. Eu vou dizer que é coisa... Existe já uma cultura pentecostal onde os filhos já nascem num ambiente onde... Uma vez, Saul, eu prometo que vou terminar com isso. Uma vez eu estava na... Fica à vontade, velho. Eu estava lá na África do Sul durante o meu mestrado e fui participar de uma conferência de uma grande igreja pentecostal. E eles me convidaram, eu fui, estava lá com minha esposa, e lá ao meu lado, sentado ao lado, assim no banco, tinha um casal com alguns filhos. E tinha um menino aí de uns 4, 5 anos, brincando tal durante o culto. Aí pediram para todo mundo ficar em pé, o menino ficou lá brincando e, de repente, todo mundo começou a falar em língua. Todo mundo assim, menos eu e a minha esposa. Todo mundo lá falando em línguas, aquela confusão. E eu olhei para o menino falando em línguas. Como é que o menino está falando em línguas? Ele viu o pai fazendo, ele viu a mãe fazendo, cresceu vendo o pai e a mãe fazendo isso. E ele vai crescer fazendo isso e crendo que aquilo ali faz parte da adoração dele a Deus, quando na verdade é apenas uma prática que ele aprendeu e que não
não é aquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito do dom de línguas, né? A não ser que sejam casos verdadeiros, né? Dentro daquelas circunstâncias que eu falei. Então existe muito disso, existe já uma cultura pentecostal instalada. Pastores que querem ensinar, eu ainda mesmo, recentemente estava falando com um membro aqui da igreja, que veio de uma igreja dessa, dizia lá, o pastor estava querendo me ensinar a falar em língua, mandou dizer a palavra banana, repetir banana, banana, e depois dizer ao contrário. Nossa. Me falou, gente, que absurdo nós chegamos. Eu não tenho problema se estiver de acordo com a Bíblia. Se não tiver, Sim. nem peça a minha opinião.